E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com os números decimais e iremos fazer a comparação entre esses números. Então, desejo boa aula a todos e vamos lá. Vê só, pessoal, o que a gente vai fazer hoje aqui, né, como eu já trouxe para vocês, é a comparação entre números decimais. Só que para poder a gente fazer essa comparação, eu vou trazer aqui algumas observações bem pertinentes para vocês. Vejam, a primeira delas, né, é que quando a gente está trabalhando com um número decimal, que a gente já sabe o que é que significa, pois já tivemos uma aula sobre isso, é que esse número decimal, qualquer um que você pegar, ele está sempre entre dois números naturais consecutivos, tá? Está sempre no intervalo entre dois números naturais consecutivos. Então, por exemplo, se eu pegar esses três números decimais aqui, 0,7, 0,13, 0,25, como eles iniciam ali com 0 e vírgula, eu posso dizer que esses números são maiores que zero e menores que 1. Ou seja, eles estão no intervalo ali entre 0 e 1, ok? Aqui eu estou trazendo mais três números para vocês, ó, e observa que agora eles começam com 1 e vírgula. Então, como a parte inteira dele ali é 1, e depois lá na parte decimal a gente já tem alguma coisa, eu posso dizer que esses três números aí são maiores que 1 e menores que 2. Então, eles estão no intervalo, né, entre 1 e 2, tá? E agora eu vou trazer aqui 2,77, 2,134 e 25 décimos. E observam, usando o mesmo raciocínio aqui, a gente pode dizer que esses números são maiores que 2 e menores que 3. Então, quando a gente olhar para o número decimal, pessoal, a gente agora vai olhar para ele e saber o intervalo ali entre quais números consecutivos eles estão, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Que esses três números aqui, ó, que eu trouxe para vocês, como eles começam aqui com 2 e vírgula, tem a parte inteira igual a 2, a gente vai dizer aqui que eles estão no intervalo aqui entre 2 e 3. E aqui, só para a gente relembrar, é importante, né, a gente saber também que quando a gente tem um número decimal, o número que fica aqui à esquerda da vírgula, a gente chama de parte inteira, e esses números que vêm aqui, né, esses dígitos após a vírgula, a gente chama de parte decimal. E como a gente já viu na aula, né, de notação de número decimal, o número pode ter uma, duas, três, quatro, cinco ou mais casas decimais. Vejam só, antes da gente começar a fazer aqui essa comparação, eu tenho que mostrar para vocês aqui a divisão entre números naturais. Porque quando a gente está trabalhando somente com números naturais, a gente pode fazer uma divisão e ela ser uma divisão exata. Por exemplo, quando eu tenho um número múltiplo do outro, é 6 dividido por 2, é 20 dividido por 5, 40 dividido por 8, todas essas divisões, elas são exatas. Mas a gente também fazia, a gente nos números naturais faz divisões, né? Por exemplo, aqui, quando a gente divide aqui 10 por 3, né? Quando a gente divide 10 por 3, vai sobrar 1. Vai sobrar 1. E a gente terminava de fazer a divisão com esse resto 1. Agora não. Agora a gente, como nós conhecemos os números decimais, a gente vai fazer aqui essa divisão. Vai continuar, não vai mais deixar aqui resto, vamos dizer assim. Então vejam, vamos dizer que eu quero fazer aqui a divisão de 12 por 5. Então, o que eu trago aqui para vocês, ó, é que, observem, o nosso dividendo é maior do que o divisor. Esse é o nosso primeiro caso. Então, eu vou fazer aqui para vocês, ó, essa divisão, observa. Então, a gente tem que contar aqui, né, quantas vezes o 5 aqui, no máximo quantas vezes ele cabe dentro desse 12 aqui. Isso seria 2 vezes, porque 5 vezes 2 é 10, e para 12 aqui vai sobrar exatamente 2. Aí, como eu falei, antes, quando a gente não conhecia os números decimais, a gente parava a divisão aqui e dizia que isso aqui era uma divisão não exata, só que agora a gente vai continuar essa divisão. Nós vamos fazer o seguinte agora, vamos aqui, ó, acrescentar
acrescentar um zero e aqui vamos acrescentar uma vírgula e vamos continuar a fazer a nossa divisão. Então, agora eu vou dividir 20 por 5, que é igual a 4, e o resto aqui, ó, é zero. Isso quer dizer o que, pessoal? Que quando eu divido 12 por 5, isso vai dar aqui 2,4, ou seja, 24 décimos. Tá bem? Então, esse é o primeiro caso, né, como eu trouxe para vocês. É onde o dividendo é maior do que o divisor. Eu estou trazendo agora para vocês aqui um segundo caso, onde o dividendo ele é menor do que o divisor. Então, eu vou escrever aqui a divisão, ó, 3 dividido por 4, e eu não consigo dividir isso aqui de maneira direta. Então, o que eu vou ter que fazer aqui é o seguinte, ó, acrescentar aqui um zero. E quando eu acrescento um zero aqui ao dividendo, lá no nosso quociente, eu tenho que acrescentar um zero e uma vírgula, certo? Que é para compensar aquele zero que a gente colocou lá do lado do 3 para formar o 30. E agora a gente vai continuar a divisão, ó. 30 dividido por 4 aqui, né? Vai dar 7, porque 7 vezes 4 aqui é 28, e para 30 vai sobrar 2, e eu vou continuar dividindo, e eu vou fazer isso acrescentando zero. Só que quando eu acrescento esse zero, eu não preciso fazer mais nada aqui desse lado. Então vai agora dividir, ó, 20 por 4, que vai dar exatamente 5, e não vai sobrar aqui nada no nosso resto. Então 3 dividido por 4 é igual a 0,75. Todas essas divisões que eu trouxe para vocês aqui, a gente pode escrevê-las aqui na forma fracionária. Então, eu trouxe para vocês aqui uma fração que é 5 centésimos. E o que a gente vai fazer agora é efetuar essa divisão. Então, vamos ver. Para a gente fazer aqui 5 centésimos, tá? 5 centésimos, observa que quando eu vou dividir aqui 5 por 100, o 5 ele é menor do que esse 100. Então, eu vou acrescentar aqui de novo, ó, igual a gente já viu, no nosso segundo caso, um zero e uma vírgula. Só que quando eu acrescentei esse zero aqui para formar o 50 ainda é menor do que o 100. Então, eu vou acrescentar um zero aqui para ele ficar maior, e aqui eu compenso acrescentando um zero no quociente. E agora eu vou fazer aqui a nossa divisão normalmente, porque 500 dividido por 100 é igual a 5 e não vai sobrar aqui absolutamente nada. Então, 5 centésimos, ó, estou mostrando para vocês como a gente faz a divisão, e isso vai dar 0,05. Ok? Então, feitas essas observações aqui, o que a gente vai fazer agora é a comparação entre números decimais. Vejam só, nessa comparação, eu vou trazer aqui dois casos para vocês, tá? No primeiro caso, eu vou comparar aqui números que já estão na forma decimal. Então vejam, quando os números estão aqui na forma decimal, para compará-los, a gente vai observar aqui, ó, a parte inteira, tá? A parte inteira, e olhar para ela e ver se elas são iguais ou se elas são diferentes. Como essas partes inteiras aqui, ó, são iguais a zero, a gente não pode dizer nada, são iguais, né? Não posso dizer nem que é maior nem que é menor. Eu vou olhar agora para a parte decimal. Nesse primeiro número, a parte decimal aqui, ó, né? A primeira casa decimal é 1. Já nesse segundo número aqui, a primeira casa decimal é 0. Então, eu posso dizer aqui para vocês que 0,1 é maior que 0,01. Pois aqui, ó, na casa decimal aqui dos décimos, a gente tem aqui 1. E lá no outro, a gente tinha um 0. Ok? E lembrando que esse símbolo aqui, ó, representa maior. Trazendo aqui um outro exemplo para vocês, observa que na parte inteira, ó, temos dois números iguais, né? 1. Aí eu vou olhar agora para a parte decimal. Então, na primeira casa decimal aqui eu tenho 0, e nesse segundo número aqui eu tenho 7. Como aqui é um 7 e lá é um 0, esse primeiro número aqui, ó, 1,07, ele será menor do que 1,7, tá? Vejam só, trazer aqui mais um exemplo para vocês. Observa que nesse aqui, ó, é mais fácil para a gente comparar, porque na parte inteira, esse primeiro número aqui, ó, tem 3, e esse segundo número aqui tem 4. Então, não precisa olhar
eu não preciso olhar para a parte decimal. Basta olhar para a parte inteira. Como 3 é menor do que 4, eu vou dizer que 3,01 é menor que 4,003. E ainda nessa forma decimal, vou trazer o último exemplo, que é o seguinte, ó, 7,10 e 7,100. Esses dois números aqui, pessoal, eles são exatamente iguais, porque esses zeros aqui, ó, que eu acrescento no final do número, ele não tem valor aqui para gente, tá? Ele não tem valor porque ele está na última casa decimal depois da vírgula. Então, 7,100 é a mesma coisa de 7,10. Então, eu vou escrever esse resultado aqui, ó, que 7,10 é igual a 7,100, tá? Ou 7,1000 ou 7,1. Dá tudo aqui na mesma. E para a gente justificar isso, a gente pode nos remeter ao conceito de frações equivalentes, que como não é o objetivo da nossa aula, eu não vou trazer aqui para vocês. Vejam, o nosso segundo caso de comparação aqui é quando nós temos números na forma fracionária. Quando esses números vêm aqui na forma fracionária, como é que eu vou fazer aqui para comparar? Eu vou fazer aqui, ó, veja, quando os denominadores aqui são 10, 100, 1000, é simples aqui para a gente comparar. Como a gente viu na aula de notação, ó, 5 centésimos é 0,05 e 5 décimos é 0,5, né? Uma casa decimal aqui, porque aqui eu tenho um 10, relembrando para vocês. Então aqui, ó, a parte inteira aqui dos dois números é 0, mas na primeira casa decimal, no 5 centésimos eu tenho 0 e no 5 décimos eu tenho o 5. Então, esse primeiro número aqui, 5 centésimos, é menor do que 5 décimos. Aí vejam, eu tenho agora denominadores aqui que não são múltiplos de 10, né? Não são múltiplos de 10, não, desculpa. Não formam frações decimais, ou seja, com denominador 10, 100, 1000 e assim por diante. Então, quando isso aqui acontece, a gente vai fazer aqui a divisão. Então, deixa eu só fazer aqui, ó, um parênteses para vocês. Eu vou dividir aqui 13 por 5, tá? 13 por 5. Então, vai dar aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Aqui sobra 3. Aí, agora, na divisão, eu vou acrescentar aqui um 0 e uma vírgula, justamente porque o 3 ele é menor do que o 5. E vou dividir, ó. 30 dividido por 5 vai dar 6 e não sobra nada. Então, esse resultado aqui, ó, 13 quintos, né? 13 quintos é igual a 2,6. E eu vou fazer a divisão agora de 7 por 2. Se a gente for dividir 7 por 2, vai dar 3 aqui, sobra 1. E agora o que a gente vai fazer, como 1 é menor, como a gente já sabe, né, que eu apresentei a vocês lá em cima, vou acrescentar aqui o 0 e uma vírgula e vou dividir aqui normalmente o 10 por 2, que vai dar 5 e não sobra nada. Então, na verdade, comparar 13 quintos com 7 meios, né, é a mesma coisa de comparar 2,6 com 3,5, tá? Então, a gente pode dizer, ó, que 2,6 é menor do que 3,5. Ou seja, pessoal, o que é que isso aqui quer dizer? Que 13 quintos é menor do que 7 meios. Então, quando a gente não souber aqui o número decimal que representa a fração, a gente pode aqui fazer a divisão sem nenhum problema. Para a gente encerrar essa parte teórica da nossa videoaula, eu vou trazer aqui para vocês um último exemplo. Veja, nesse último exemplo nós temos duas frações decimais, onde na primeira eu tenho 102 centésimos, onde nesse 102 eu preciso ter aqui, ó, duas casas decimais, já que o denominador aqui é 100. E na outra eu tenho 12 décimos, e 12 décimos a gente já sabe que vai dar 1,2. Olhando para os números, ó, a parte inteira aqui é 1, são iguais, mas na parte decimal, nesse primeiro número é 0 e aqui é 2. Então, 102 centésimos é menor do que 12 décimos. E você pode escrever isso daqui, pessoal, na forma fracionária sem problema nenhum. Ó. Dizer que 102 centésimos é menor do que 12 décimos. Então, pessoal, isso aqui foi um resumo dessa parte de comparação de números decimais e eu vou trazer para vocês agora os nossos exercícios propostos. Então, vamos lá.
Pessoal, estou trazendo para vocês aqui os nossos exercícios propostos, tá? Então, na primeira questão aí, a gente vai escrever em ordem crescente esses números que estão aí, tá? Se necessário, vocês podem efetuar aí as divisões onde temos frações. Já na segunda questão, que eu retirei do livro Praticando Matemática, a gente tem aí uma receita, tá? Uma anotação aqui que é uma receita, e temos aqui duas perguntas sobre esse pequeno texto que tem aí, tá bem? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de comparação entre números decimais e espero ter contribuído com o estudo de vocês e até a nossa próxima videoaula.